Olá, queridos e amados por Deus. Vamos repetir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 5, e os versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu em seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Então Jesus o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu-se dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Está vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão. E como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que a acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse texto é maravilhoso do Evangelho de Jesus Cristo. Fala também de uma numerosa multidão angustiada, de sofrimento, de tanta perseguição, de tanto sofrimento por doenças. Uma multidão que o comprimia. Quero lembrar, apesar dessa multidão que o comprimia, porque ele fazia curas e faz curas até hoje. Jesus faz curas para quem tem muita fé. Jesus pede: Menina,
Tenha fé, não tenha medo. Quero falar desta multidão. Essa multidão que comprimia Jesus. Uns porque a filha morreu, a outra que há 20 anos sofria de hemorragia. E tantos outros casos que, quando a pessoa tem fé, basta ou tocar na veste de Jesus que essa pessoa estava curada. Muitos ali estavam comprimindo Jesus por causa da fama e do poder e estavam curiosos, com medo de perder seu posto na sociedade, porque Jesus pregava palavras de carinho, de amor, ensinava muitas coisas boas ao povo, coisas que os poderosos, os principados da terra, os chefes das nações tinham medo de perder seu posto, sua fama, seu poder, seu dinheiro. Então, Jesus ele pedia para que seus milagres não sejam espalhados de vez, que ficassem calados. Né? Mas como é que uma coisa tão boa como essa, a pessoa vai ficar calada, né? Quando a pessoa recebe logo uma graça de Deus, ela vai logo, né, espalhar, né? Naquele tempo, é porque Jesus tinha pouco tempo, né? Ele estava com pressa, ele tinha pouco tempo para ensinar os discípulos a boa nova, para mostrar como a gente deve agir diante de Deus. É o Deus conosco, né? Mas se fez um de nós, pequeno como nós, frágil como nós. Você sabe, né? Nós somos frágeis, nós somos limitados. Mas nos ensinou a não nos render ao diabo, ao anjo mau, que lhe propõe fama, poder e dinheiro, consumismo, correria e estresse para conseguir dinheiro. E ele vai lhe sugando, lhe matando aos poucos. Então Jesus pede que não tenha medo, que tenha fé. Essa multidão, ela sofria muitas doenças, pessoas morrem, e ele, com a sua meiguice, seu jeito, tenha calma, tenha fé, que tudo vai se resolver. Então, meus irmãos, é isso. Jesus morreu a morte de cruz. Essa morte de cruz para redimir os nossos pecados, porque nós falamos tanto que Jesus morreu para redimir os nossos pecados e nós continuamos pecando, né? Nós poderemos pecar sempre e ele vai redimir? Não é assim. Ele veio, Deus conosco, veio nos ensinar como vencer o pecado, coisas que o principado fica de joelhos, com medo. Como vencer o pecado? E o principado, aquele que se ajoelhou diante de Satanás e quis fama, dinheiro e poder, fica tenebroso. Então, tá vendo aquela multidão que seguia Jesus? Ali são os testemunhos oculares. E nós cristãos, no mundo inteiro, somos uma multidão de testemunhos. Nós que temos fé, somos batizados e abraçamos o projeto de Deus para salvar a humanidade. Não é salvar desse principado que aconteceu em Brumadinho. Assim, evitar aquela catástrofe, formar uma grande muralha e evitar salvar todo mundo, não. O salvamento é no sentido da conversão. O ser humano abriu o seu coração ao projeto de Deus que está no Evangelho, Jesus Cristo, Deus conosco, Deus que se tornou um de nós aqui na Terra há 2019 anos. Ele se fez um de nós, o principado, tanto os sacerdotes como os dominadores das nações, o matou. Porque ele lutou pelos pobres. E eles o mataram porque ficaram com medo de perder o seu posto em Jerusalém. Hoje não é diferente, não. Continuam o principado,
que se ajoelharam diante de Satanás, que adoraram Satanás, que Satanás é a fama, o dinheiro, o poder. Eles se ajoelharam diante de Satanás. Eles estão planejando dominar o mundo. Porque para eles dominar o mundo tem que matar. Então eles precisam de ferro para construir armas. Eles precisam de ouro para ter dinheiro para poder construir armas. O ouro, ele sabe que muitos compram. O ferro e as armas, eles também sabem que o mundo inteiro compra. E o Brasil está de braços cruzados, vendo tudo isso e com medo, sem fazer nada, sem educar nossas crianças para o bem, sem nos unir em comunidade, unindo forças, porque com medo dentro de casa, isolados como uma ilha, não vai resolver nada. Vai resolver nos unindo em comunidade e ajudando uns aos outros. Porque Deus se compadece. Deus esteve aqui na terra como Jesus. Ele amparou aquela multidão. E hoje, não continua amparando? Continua. Ele continua amparando. Enviou o Espírito Santo para conduzir os discípulos missionários a reunir o povo em comunidade e se unir para proteger aquela comunidade, para educar aquela comunidade para o bem. Educar as criancinhas nos 10 mandamentos. Educar as criancinhas no amor de Jesus. É essa a grande arma, a grande vitória. Não é bens, não é correria para ganhar dinheiro, não é estresse, não é o consumismo, não é a fama, não é o poder nem o dinheiro. É a fé em Jesus Cristo que tudo ficará bem. Vamos rezar para que Deus amoleça o coração daqueles que provocaram o desastre de Brumadinho, o crime de Brumadinho. Como Moisés também orou e rezou para amolecer o coração de Faraó. Vamos rezar com insistência nas nossas comunidades, nas nossas igrejas católicas, em todas as igrejas cristãs. Vamos rezar com insistência para Deus amolecer o coração do principado. É difícil, não. A grande oração, unidos em comunidade, é muito mais forte do que o principado que se ajoelhou diante do anjo mau. Vocês entenderam? Dá um joinha aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal Edinole Oliveira. Compartilhe esse vídeo. E vamos estudar o Evangelho todos os dias. Vamos orar o Evangelho todos os dias. Como oramos com o Pai Nosso. O Evangelho todos os dias é uma oração que nos fortalece cada vez mais. E nos coloca mais ideias novas. É tudo novo de Jesus. É sempre novo o que Jesus nos diz. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo Evangelho.